Estamos ao vivo? Nesse momento, conseguimos ficar ao vivo? Saudações, saudações, senhoras e senhores. Estamos aguardando alguns minutinhos. Só mais alguns minutinhos. Enquanto isso, deixa eu procurar um pessoal aqui. Isso. Calma, minha gente, calma, minha gente. Salve, salve, Bianca, tudo bem com você? Olá, olá. Professora Jussi. Camila acabou de entrar também. Boa noite, Camila. Tudo bem contigo? Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Professora Nayara. Salve, salve, professora Nayara. Deixa eu dar uns acenar para vocês. Isabela Sato, seja muito bem-vinda, Isabela. Muito bacana, gente. Que legal ter vocês aqui hoje com a gente. De verdade. Boa noite, boa noite. Então, senhoras e senhores, deixa eu já avisar vocês. Estamos aqui para ter um bate-papo hoje sobre duas incríveis obras literárias lançadas pela Editora do Brasil. Tá aqui na minha mão, ó. Na verdade, eu tenho três coisas aqui comigo. Duas coisas e um ser. Que é a minha gata que tá aqui do lado, ela sempre quer aparecer, ela não olha pra mim até eu ligar a câmera. Liguei a câmera, ela vem, quer ficar no colo. Daqui a pouco quer subir em mim. Temos esses dois materiais pra gente conversar aqui hoje. Estou só esperando a Thelma Guimarães colar aqui com a gente em alguns minutos. E aí a gente já pode começar o nosso bate-papo. Thelma, se você já estiver por aí, dá um salve aqui que eu já te chamo, viu? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Isso. Boa noite, Cássia. Aqui, grande Thelma, já achei. Vamos lá, entrar ao vivo com a Thelma. Prontinho. Estou muito empolgado para conversar com vocês sobre esses dois materiais aqui, ó, que estão na minha mão. Amo a Thelma e suas obras. Nilma Moraes, tudo bem, Thelma? Como é que você tá? Tudo bem? Tô aumentando aqui o som para te ouvir melhor. Tá me ouvindo bem? Tá me Tá ouvindo me muito ouvindo? baixo? Tô Ouvindo bem. sim, tô sim. Então tá bom. Tá? Importante a gente Deixa eu tá aumentar se aqui se ouvindo. eu consigo. Peraí. É que às vezes a minha câmera dizem já que fica meio baixa. Se estiver muito baixo para você, você me fala. O som tá um pouco baixo para mim, Marcos. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Pera aí. Tá bom. Vou botar o fone aqui. Me fala se melhora, Thelma. Só um minutinho. Uhum. Aqui. Thelma, melhorou um pouquinho? Muito, muito. Ah, então perfeito. Vou usar sim com o fone agora, então. Briga. Tudo bem contigo, Thelma? Tá tudo certinho? Tudo Como é que bem, você e com está? você? Eu tô bem Tá dando legal, atraso, viu? não tá um delay, Marcos? De levinho. Eu tô me ouvindo. Ah, você tá se ouvindo? Eu estou ouvindo atrasado a minha própria voz. Nossa, aqui tá dando um pouquinho também. O pessoal que tá acompanhando a gente tá ouvindo assim também, com probleminha? Um pouquinho de atraso? Como é que tá? Vamos ver como é que o pessoal responde Deixa eu pra falar mais gente. um pouquinho. Eu não sei se é algum problema meu. Eles estão dizendo que tá Tá com com eco eco, também. né? Eu vou Não faço diminuir ideia. o som. Mais baixo, será? Mas tá com delay mesmo. Sim, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, porque às vezes... Tá com eco na minha voz, então acho que o problema é meu, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ainda tá ecoando, Thelma? Você tá me ouvindo mais baixo, talvez. Né? Eu não sei. Agora não tá com eco pra mim, não. Tô te ouvindo mais baixo, mas dá pra ouvir, dá pra rolar. Vai acabar ficando assim, então, pra gente dar uma olhada. Então... Primeiro, deixa eu te dizer que você entrou aqui, já apareceu uma professora que eu perdi ela aqui agora, eu devia ter fixado o nome dela, que ela já falou assim, nossa, eu amo as obras da Thelma e amo a Thelma. Então já chegou com muito amor aqui dentro. Viu? Obrigada. Esses leitores são realmente muito especiais para nós todos, né? Sem eles, nós não existimos, né, Marcos? Com certeza.
E eu quero primeiro perguntar se você tá bem, Thelma. Tá tudo certinho contigo? Tudo bem, graças a Deus, e muito grata porque a Editora do Brasil, que é maravilhosa, publica aí, são 58 livros publicados em 21 anos. Ela permite que nós tenhamos voz junto aos nossos leitores, aos nossos professores, permitem esse link tão maravilhoso, não é? Essa proximidade, né? Se não é editora e não é você, e os nossos leitores, que graça teria, né? Nenhuma. Eu concordo 100%, sabe? E eu acho até estranho só de ouvir falar que tem pessoas ou editoras ou qualquer coisa que não deixa ter esse contato tão íntimo, né? Ah, gente que está acompanhando aqui quer seguir a Thelma, eu já vou contar uma coisa para vocês. A Thelma responde todo mundo no Instagram. Eu acho que ela tira Respondo horas do mesmo. dia só para responder vocês. Então, se você gostou, assim que você adquirir o livro, por favor, vá conversar ali com a Thelma, que eu tenho certeza que ela vai adorar bater um papo com vocês. Então já começa por aí essa coisa do contato, né? Assim, uma parte do dia é para isso, é o mínimo, né? O nosso contato é extremamente importante, né, Marcos? Ah, A eu concordo gente, muito. inclusive com sugestão de temas, né? Com considerações, a gente ouve todas, eu ouço todas, né? Ah, muito obrigado. E também uma postura, eu acho, Congelou. de sua, né? Como alguém que escreve, como escritora, como autora, que é muito bacana da sua parte. Então, parabéns por isso, viu? Tá me vendo Obrigada. aqui ainda? Ah, então tá bom. Vamos lá, Thelma. Primeira Uhum. coisa que eu tenho uma pergunta aqui, que ela é polêmica e ela é Ó, difícil, hein? Já vamos começar aí. Ah, nós dois. Quem é Thelma? Essa acho que é a primeira coisa, porque às vezes a gente tem alguém aqui que chegou e não conhece, não acompanha, ou acabou de cair aqui, né, no Instagram da Editora do Brasil, ou veio a convite meu, que eu acabei de chamar um pessoalzinho também lá no meu Instagram. Então, quem é a Thelma? Só para a gente entender um pouquinho dessa pessoa que bom, escreveu Thelma essa obra. eu diria assim que eu sou uma caipirona, uma pessoa do interior, né? Uma cidade que era, quando vim para Campinas, era uma cidade pequena e assim, com uma família bastante estruturada, eu me sentia às vezes meio convidada, digamos, a escrever outras histórias para mim. As minhas amigas tinham cachorro, tinham gato, tinham papagaio, ou às vezes acontecia alguma briga, alguma discussão. Na minha casa não tinha muito isso, eu não tinha nem bichos. Eu não sabia nem andar de bicicleta, então eu me senti meio obrigada, digamos, a inventar histórias bacanas e fantásticas para mim. Então, eu sou uma personagem das minhas histórias. Aquela história que tem uma criança que anda super bem de bicicleta, sou eu, a Thelma que nunca andou de bicicleta. Né? Se tem o Etevildo, que usa umas roupas assim meio estranhas, que tem às vezes umas comidas, mas sou eu também, porque nós somos um pouco Etevildo, né? Nós também somos estranhos, apesar de achar o nosso próximo que é estranho. Eu sou a professora Rosimeire de uma das minhas histórias, eu sou a Rita de outra personagem, eu sou né, nós autores somos sempre personagens. Então, essa sou eu. Né? Eu tive que me reinventar nas histórias. Né? As histórias elas foram saindo de mim. Eu não cabia dentro de mim, eu não cabia dentro de uma cidade pequena, eu precisava viajar dentro de textos. Né? Então, ao longo dos meus anos todos de professora, eu fui inventando para os meus filhos, as histórias foram para os meus cadernos, fui passando a limpo, como toda professora ama passar a limpo as suas histórias, né? Não pode ver um rabisquinho que já vamos Sim. passar a limpo. E aí, então, eles foram curtindo bastante, eu fui enviando às editoras, levei muitos nãos, 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 e nunca desisti, porque eu nunca fui uma pessoa de desistir de nada. E aí surgiu o meu lado aí, escritora, né? Está durando aí, são 34 anos de histórias, muitas histórias. Ai, que delícia de ouvir isso, sabe? Primeiro que eu acho que é Eu não estou legal, te logo nesse ouvindo. começo, quando você Pronto. fala. Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi, oi, oi. Voltei? Tô, agora sim, tá baixinho, mas... Tá. Uhum. Tem um leve delay também de distância da gente aqui. Mas vamos lá. Uma das coisas que eu mais gostei aqui dessa sua fala foi de ouvir sobre como você constrói mundos, né? Não só para as histórias, mas também que acabam te trazendo essa experiência de vida. Você falou da cidade pequena, mas acaba expandindo a tua vivência também com a escrita. Uhum. E eu acho que tem um convite muito especial também, que se alguém quiser conhecer a Thelma, uma ótima forma são os seus livros, né? Acho que entrar em contato com os livros é conhecer a Thelma, no fim das contas, então.
Obrigada, Marcos. Eu acho que nós sempre existimos lá num canto das histórias, né? Ou é a gente a mãe do personagem, ou é a avó, ou é a própria criança, né? Eu sempre estou por ali, né? Às vezes eu sou aquela mãe que dá uma bronca, às vezes a professora que explica alguma coisa. Eu sempre me enxergo em algum personagem, né? Não sei, acho que é mania de professora, talvez. É, a gente que é professor tem essa mania mesmo. E eu queria começar, então, a bater um papo. Inclusive você que está assistindo a gente, por favor, sigam a Thelma, siga a Editora do Brasil, se você ainda não acompanha. E é apresentar para vocês este material aqui. Tadã! Etevildo e a Festa do Pijama, que tem umas ilustrações incríveis também, da Gabriela Gil. Da Assim, o Gabriela livro Gil. é lindíssimo. Lindíssimo. As artes são uma coisa incrível, que emulam giz de cera em alguns momentos, assim, com pessoas, os Uhum. personagens são diferentes, são muito carismáticos, são muito carinhosos, são desafiadores. Eu adorei o convite. Vou mostrar aqui o convite da festa do Pijama desse Gilda, é uma das Deixa eu coisas ver. mais bonitinhas do texto. Acho que ficou muito legal esse convite, Uhum. essa forma de chamar. Então, isso daqui acho que é bom já para apresentar. E tem um detalhe também da literatura infantil que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre uma outra obra daqui a pouquinho, e isso acho que está mais presente na outra, mas está presente aqui também no Etevildo, que é a forma como a gente vai ler e a diferença de idade que a gente capta outras coisas e Uhum. lembra de outras coisas, né? Mas acho que a primeira coisa para começar a falar sobre o Etevildo é como surgiu o Etevildo. Porque ele é um personagem diferente, ele é um personagem carismático, ele gosta de ser diferente, ele se expressa da maneira como ele gosta de se expressar. Ele é um convite para a gente que lê a ser nós mesmos, né? Tem esse convite também. Então, como que surge o Etevildo para você? Na verdade, o Etevildo ele era Etevaldo. Eu comecei com esse título, Meu Amigo Etevaldo. Aí eu falei, bom, será que Etevaldo é tão diferente assim? Aí dei um Google, né? Dei uma procurada. Não, tem muitos Etevaldo. Então já não é um nome tão incomum. Aí eu troquei o Valdo por Vildo. Pronto. Imaginando já que pudesse ser junção de dois nomes, porque nós brasileiros somos muito criativos, não é, Marcos? De juntar nomes, né? Eu, como professora, eu tinha alunos com nomes assim que eu anotava em cadernos, né? A tamanha criatividade dos pais. E aí então começou assim, meu amigo Etevildo. Eu falei, bom, esse nome já é um nome diferente, o Etevildo vai, ele tem obrigação de ser diferente. Então eu construí esse texto, né? Que ele vai para a escola com uma mochila de monstro, os amigos acham ele muito esquisito, até que ele arruma um amigo que gosta dele do jeito que ele era. Uma história bem mais curta e é um livro que teve um grande apelo, né, entre os leitores. Todo mundo gosta muito de Etevildo, que todo mundo se enxerga um pouco como Etevildo. Né? Às vezes você quer usar uma roupa que não tem nada a ver, ou a blusa com a Sim. calça, um sapato que não combina, e daí, né? Qual o problema? Qual o problema se na sua casa você tem lá um bolo de couve ou um risoto de chuchu, não é? Ou um assado de quiabo? Sei, né? Problema nenhum. Eu me lembro quando pequena ia à casa de alguém, e eu voltava e falava: Nossa, mãe, a mãe dela fez um prato assim, a gente nunca comeu. Porque às vezes a comida na sua casa é extremamente igual, né, no dia a dia. Então, Para qualquer coisa você, que né? você comesse fora, você achava assim inusitado. Então, eu comecei assim, para a festa do pijama. Eu falei, bom, ele vai fazer uma festa do pijama. Que festa do pijama é algo que já existe há muito tempo, né? É uma coisa que veio um pouco dos Estados Unidos, a pajama party e tal. E aí, na minha casa sempre teve muita festa do pijama. Ninguém dormia, né? Muito menos eu, os convidados, né? De jeito nenhum. E eu lembro da gente fazer pipoca. Então, eu falei, bom, eu vou colocar uma festa do pijama aqui no Etevildo. Agora, Etevildo vai começar a fazer a festa. Eu faço o convite, né? Eu fiz o convite, eu gosto de fazer umas artes, né? Eu não tenho a menor ideia de ilustração, mas eu faço lá, ponho aqui, escrever isso, pintar não sei o quê. Aí, quando eu pensei nos três amigos, ele vai convidar esses amigos. Aí eu pensei, mas que graça tem em convidar três pessoas que se dão com ele e o conhecem e o aceitam do jeito que ele é. Não vai ter problema essa festa. Essa festa vai ser perfeita. Não, ela não tem que ser perfeita, ela tem que ser natural com pessoas que não se deem com ele. Então, aí, nessa hora, eu já coloquei a mãozinha do Etevildo, levando ele para escrever outros três
nomes, né? Alexo, o Breno e o Danilo, que eram crianças que o criticavam muito, que estavam sempre rindo dele, falando do modo dele se vestir, das coisas que ele levava para a escola. Falei, nossa, agora eu estou num problema, né? Se ele vai convidar esses três, o que esses três vão aprontar na casa dele? Esses três devem ter algumas fragilidades, né? Que eu diria não são fragilidades, mas algumas coisas Que eles não querem mostrar que para eles o também mundo, não às vezes, gostam. né? Sim. Aí, por exemplo, um deles só dorme com a luz acesa. E ele tá com vergonha de ir, porque o Etevildo vai descobrir o ponto fraco dele. Mas o Etevildo, ele vai ser incapaz de apontar para esse ponto fraco, porque não é do feitio dele, né? O outro só dorme com o macaco Boris. Ele não desgruda daquele macaco. O que vão pensar dele? Que ele é uma criancinha pequena, né? E o outro, os pais se separaram recentemente, a mãe tá com muita vontade de sair para conversar com as amigas, e ele vê essa possibilidade dele dormir fora, a possibilidade da mãe também sair com as amigas e ter um momento feliz. Então, eles aceitam esse convite e aí a confusão começa, né? O que eles vão levar na casa do Etevildo? O quão diferente é essa casa? O que tem na casa do Etevildo que possa deixar eles assim, é esquisito mesmo, a gente tinha falado que era esquisito, provamos que é esquisito. E aí, então, eles se preparam com as roupas, com os quitutes muito diferentes, porque eles querem agradar o Etevildo, né? E com essas coisas diferentes na hora de dormir, né? Então, eu fui construindo a história a partir desse convite para três pessoas que não são os melhores amigos. A minha mão me levou a fazer isso. Sabe quando você vê, Nossa, já muito foi, já legal. era, História né? tem essa mania de ser viva, né? De desobedecer o autor, né? Quando você olha, alguma Sim, eu já coisa dei já um monte de aconteceu, né? spoiler, né? Desculpe. Não, tá ótimo. E tem ainda uma outra participante que eu acho que eu não vou nem falar, mas chega na hora que aparece uma outra participante Ai, ali, aí é uma surpresa, né? é uma Aí foi surpresa. a ideia foi do editor, né? O Gil, nossa, ele é fantástico. Ele falou, Thelma, vamos mexer, bagunçar um pouco esses momentos finais da história. Eu falei, como? Ele falou, assim. Falou uma palavra. Eu falei, pronto, era o que estava faltando. Era aquela cereja do bolo, né? O bom editor Exato. é esse. Você faz o bolo, aí ele vem com aquele toque, né? E você, então, reconstrói, né? Porque eu reconstruí esse final com esse toque do editor, né? O que eu acho bacana, assim, eu acho que o toque do editor foi fantástico e a sua sensibilidade para escrever foi muito boa, foi para mostrar que às vezes tem essa coisa do diferente visual, né? Que você bate o olho e você fala, tal pessoa é diferente. E quando a gente é um pouco mais novo, essas pequenas diferenças são muito gritantes, né? Então a gente tem peso, a gente fala, não, essa pessoa anda do jeito diferente, fala do jeito diferente, e isso fica meio marcante para quem é jovem, né? Sim, Mas isso também enriquece muito e enriquece uma troca muito grande. Eu acho que é muito legal para mostrar que todo mundo é diferente, né? Todo total, mundo é. Isso, total. isso é muito bacana. E eu acho isso um elogio tão grande para a gente ser quem a gente é. Isso é parte da ideia mesmo, assim, do texto? Ou é eu que estou É parte lendo da isso? ideia, é o pertencimento, né? Eu sou eu e pronto, acabou. Eu não tenho que ser amada pela roupa que eu uso, eu tenho que ser amada pela minha história, por aquilo que eu Exato. construo, né? E a gente vai conversar daqui a pouco sobre um outro texto bastante clássico, e eu fiquei pensando num dos personagens, o Marcos, do outro texto, que é um astrônomo turco, que ele é julgado de acordo com a sua roupa e raça no texto. E eu fiquei pensando no mesmo, nesse contraponto, nesse outro lado, que é o Etevildo, que no primeiro livro, e mesmo aqui com essas outras crianças, o Alex, o Breno e o Danilo, é julgado pela forma como ele se veste. Como a gente é pequeno em relação a isso. Não é? Julgar as pessoas pela aparência, pela roupa, pelo carro, ou por não ter carro, ou por falar errado, ou entendeu? Nós não temos que julgar ninguém, meu Deus do céu, né? Em século XXI e a gente ainda com julgamentos de vestir e de tudo, o que importa é a pessoa, como ela é. Ela é uma pessoa fantástica, ela é divertida, ela é bacana, ela é sensível, ela te ouve, né? É isso que é importante, né? E o Etevildo é na dele.
ele é feliz, né? Ele é bem resolvido nessa história, e eu acho que a grande sacada da história do Etevildo é essa festa com esses 3 amigos que ele não sonhava em ser amigo deles também, porque ele não tinha devolutiva, né? Ele não era bem aceito por eles. Então é a grande delicadeza, a educação, né, do Etevildo, é mostrar, venham, né? Minha casa está aberta, eu sou assim, eu aceito vocês do jeito que vocês são. Né? E você vai, pontes, quem né? vai ler Isso vai que é ver legal. a criatividade, né, dessas crianças em também querer agradar o Etevildo de alguma forma. Eles se sentem lisonjeados com o convite, afinal das contas. Né? Eles não eram merecedores desses convites, mas eles aceitam. Acho muito bacana porque isso também é uma inspiração que o Etevildo dá pra gente, e eu acho que é uma das coisas que eu mais tirei assim do texto também, além do ser você mesmo, que isso é uma ode a você buscar ser você, é essa ideia de que você tem que criar pontes com as pessoas. Inclusive com Sim. aqueles que não necessariamente são tão próximos, né? Mas por que que não é próximo? O que que você fez, né, para aproximar por algum motivo? Se, sei lá, você fez algo e a pessoa, por algum motivo falou, não, não tô afim, tudo bem, você fez sua parte, né? Você tentou o contato. E como no livro mostra uma coisa muito legal, que mesmo as pessoas, os outros meninos, não sendo tão próximos do Etevildo, eles se perguntam por que que eles não são, né? Falam assim, ué, por que que eu critiquei ele, né? Por que que eu falei isso? E aí Tem eu sinto motivo, porque ouviu um zum zum, né? Ouviu só, ouviu dizer. isso. E aí já É, faz aquele preconceito, né? Ouviu falar que não é legal, ouviu falar que é esquisito. Não, é não muito, tem que muito ouvir estranho falar. isso. Você não tem que dar ouvidos a Vai lá terceiros, né? ver, né? Você tem que saber. Vai lá ver, vai lá saber, vai lá ficar amigo primeiro, para depois você ter uma história com essa pessoa, né? E eu acho incrível como a criança tem isso bastante, né? Que é jovens, crianças, elas têm uma facilidade de contato que depois que a gente fica adulto, a gente perde um pouco, né? A gente fica meio técnico para aproximar dos outros, para olhar, a gente fica um pouco inseguro, né? E eu acho também que, dado o momento que a gente está vivendo hoje, tudo que a gente quer é uma festa do pijama, né? Tudo que a gente quer é ter a chance de ter contato, tudo que a gente quer é a chance de falar com aquela pessoa que a gente falou pouco, que a gente se dedicou pouco. Então, É, a noite foi inteira já pensou para muito brincar, não quentinho. é? Para conversar. Foi muito quentinho para Né? mim Um isso. vai, sei lá, Parabéns. talvez um vai dormir com o aparelho, o outro vai roncar, o outro vai dormir com a luz acesa à noite. Na verdade, quase ninguém dorme, né, numa festa de pijama. E eu Sim, tinha sim. essa coisa da festa do pijama muito presente em mim, porque eu tinha um livro americano só de atividades de festa do pijama. Ai, que legal. É muito legal esse livro e eu queria utilizar. No fim, não utilizei nada, né, da história, claro, mas eu tinha isso na cabeça e mais uma outra coisa. Eu estive numa escola em São José dos Campos há 2 anos e meio, antes da pandemia, e eles tinham tido uma festa do pijama um dia antes. É a escola dos meus sobrinhos netos. E eles tinham tido uma festa do pijama, eles tinham uma camiseta com o símbolo da escola, era uma roupa de pijama, né? Eu falei, gente, se tivermos festa do pijama, tivemos. Eles levaram saco de dormir, autorização dos pais, claro, e ficaram, parece que no ginásio, que é bem coberto. Diz que foi uma farra, sabe? Diz que foi maravilhoso. Ninguém dormiu realmente, mas foi um momento muito bacana dessas crianças. Então, eu, assim, lamento não ter nascido nessa modernidade, né? E para fazer uma festa de pijama com as minhas amigas, mas enfim, a gente faz com os netos na impossibilidade. Não nascemos, mas a gente pode criar nossa história aqui. Ah, Antes da claro. gente ir para o próximo, vamos imaginar aqui. Como que você e como que eu iríamos vestido e que prato que a gente levaria para a festa de pijama do Olha, Etevildo? o biscoito de vento, talvez não, nem o bolo de alface eu já fiz, não deu muito certo, ninguém gostou muito. Mas eu acho que o sorvete de chuchu também não sei se eu saberia. Mas talvez o biscoito de vento eu levasse a sua festa do pijama. E acho que é um pijama bastante confortável mesmo, sabe? Umas pantufas divertidas, né? Sim. Sabe que pijama que eu queria? Eu vi uma vez um pijama do Pokémon. Eu Ah, não imaginei, eu sou acredito. grandão, eu tenho 1,90 m quase, mas 1,90 m cabeludo, De sabado, Pokémon? numa roupa de Pokémon, assim. Eu acho que eu iria desse jeito. E eu faria
brigadeiro de banana, que é uma coisa que eu Ai, estou que delícia! interessadaço em experimentar. Já deixa a Vamos receita aí fazer para essa mim, o festa. Marcos, porque eu gosto de novidade, viu? Com certeza o Etevildo já é um fã do brigadeiro de banana. Tenho certeza que ele ia adorar. Então, já deixar o aviso para o pessoal que está aqui acompanhando a gente. Você que está aqui com a gente e curtiu esse bate-papo que a gente está falando sobre o Etevildo e a sua festa do pijama? Etevildo e a festa do pijama, que está bem aqui. Lembrando o texto da Thelma Guimarães, que está aqui com a gente. Você está vendo a Thelma aqui? Na minha tela, ela está aqui embaixo. Ó. Acho que na de vocês também. E ilustrações da Gabriela Gil. Então dá uma olhadinha. Se você de repente olhou aqui e falou assim, poxa, gostei, onde é que eu acho? Você acha lá no site da Editora do Brasil, que é o www.editoradobrasil.com.br. Eu estou tentando escrever aqui, ó, Editora Ô, Marcos, do será que eu ainda estou com eco Brasil. na voz? Ninguém mais reclamou? Não, saiu. Eu acho que era alguma coisa no meu fone, inclusive, viu? É, tá. É, publiquei aqui o site para quem quiser dar uma olhadinha. Tá colocado aqui, eu vou pinar o site. Ah, eu Então, para mim entendi não o que está que é. aparecendo nada aqui embaixo. Então, o Instagram ele tem uns bugzinhos meio bizarro que ele dá às vezes, né? Ele tá com um bugzinho, eu Ah, não tô então é por conseguindo isso, porque pinar eu não também. consigo ver nada aqui. Não tem problema. Então, só para avisar você, quem gostou, vai lá no site da Editora do Brasil, tem uma aba lá em cima só para literários. Então você vai ter várias obras. Inclusive o primeiro é Etevildo, já pega os dois já, procura lá, dá uma olhadinha, já leva os dois para casa para você Etevildo, ler. meu amigo Etevildo, que era Etevaldo, né? E a festa do pijama. Os pais do Etevildo, Etel e Vildo, tá? Por Por isso isso o a nome. junção. Eu adorei. E o outro livro que a gente vai bater um papo aqui agora, a gente ainda tem mais alguns bons minutos, é um livro que quando a gente conversou em off, né? Eu e a Thelma, a gente conversou em off, a gente falou que é um livro que dá para você, sei lá, falar sobre ele por dias, talvez, assim, né? É um livro que já Sim. faz anos que ele saiu, já foi muito publicado, já se falou muito e há muito para se falar sobre ele, que é O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. Ó, meu francês aqui, que maravilha. Nossa, é lindo, Quem né? aí, é Dá maravilhoso, para quem ver? aí tiver já lido o Antoine de Saint-Exupéry no Ó, Pequeno Príncipe, manda aí, já li, aí do lado. passando um avião Ah, aqui em meu cima. Deus. Ó, o E aí, piloto aqui. e aí eu já quero começar com uma questão para você, Thelma. Primeira delas, lá atrás, você falou como foi escrever, né? Que você começou a construir essas histórias. E como foi que você virou tradutora? Porque não é a primeira obra que você Olha, traduz para essa coleção, né? não, Marcos, na verdade eu comecei a fazer adaptações em outra editora, né, há pelo menos uns 24 anos, mais ou menos, 25. A primeira adaptação que eu fiz era do Robin Hood, que é uma lenda, né? Mas as adaptações bilíngues, elas tiveram início, eu acredito que há uns 11 anos, mais ou menos, 12. E eu fui para uma feira, a única feira de livros, né, infantis e juvenis do mundo é em Bolonha, é a Ah, Bolonha Book Fair. E eu fui para essa feira e eu vi vários livros bilíngues em italiano e inglês, e francês e inglês. Aí eu fiquei louca, desesperada. Eram assim livros, Papelzinho Vermelho talvez também, mas não eram histórias clássicas, não. Aí eu voltei para o Brasil e eu pensei numa coleção de clássicos bilíngues, sempre português e inglês. Depois, em algum momento, apareceu espanhol também com Don Quixote de La Mancha. Eu fiz esse projeto infantis e juvenis, apresentei para a Editora do Brasil e eles toparam. Na verdade, duas editoras toparam, mas a Editora do Brasil saiu na frente. E nós fizemos esse projeto, não é, de que tanto eu quanto o editor, os editores de literatura, escolheríamos os títulos mais lidos no mundo, os mais vendidos, ah, os mais conhecidos, não é? E porque não teria muito sentido a gente colocar textos assim muito desconhecidos, né? Porque você está lidando com vendas, você tem que ter vendas, né? Para essa uma coleção bilíngue, que é uma coleção mais cara, né? Você tem que ter
enfim, são mais páginas, não é? São mais ilustrações, há um texto contratado para falar do autor, não é? Uma pessoa que faz essa parte de estudo, e eles toparam. Então, o primeiro deles foi Alice no País das Maravilhas, foi um texto que eu demorei 13 meses, eu falo que a gestação de uma égua, né? São 13 meses estudando, comprando livros, comprando as histórias, a história no original, né? Eu leio sempre o original primeiro, em português, e depois eu leio o original em inglês também, na maioria são textos em inglês. O Pequeno Príncipe em francês, são acho que três em francês, um em espanhol, o restante realmente em inglês. E aí, então, é aquele trabalho, fica a minha área de trabalho aí com 12, 13, eu não sei, tem mania de 12, 13 livros do mesmo autor. Então, eu compro vários, eu compro adaptações também, eu estudo tudo, leio tudo e depois eu começo a minha adaptação, que tem que ser mais contemporânea, a mais próxima do original, mas ela tem que ter a leveza, a agilidade, para que um leitor aí de 12, 11, 13 não tenha aquela coisa, ai, que preguiça, que longo, né? E queira ler um dia a obra no original, né? Então, começamos com Alice, depois foi contos de terror e mistério, do Edgar Allan Poe, que é um dos mais vendidos, ele está agora com uma capa. Que Que lindo. mais? Bom, são muitos, né? Oliver Twist, na verdade, né? Olha aqui. Oliver Twist, Muito bom. O Médico e o Monstro, que eu acho fantástico, porque Adoro, ele é meus autor preferidos, Médico e também Monstro. de A Ilha do Tesouro, né? E eu acho que só uma palavrinha, né? Na hora que a gente vai ler e vai estudar, Dr. Jekyll é G em francês é eu e kill é mato. Então é Jekyll, eu mato, com hide, esconder, e eu escondo. Eu acho isso fantástico na obra do Robert Louis Stevenson, como acho fantástico esse que a gente vai falar também, né? Cada um tem o seu mistério, tem a sua surpresa, tem a sua tristeza, tem seu fecho, né? E todos dão muito trabalho. Mas eu fico extremamente agradecida de ter esse presente, de ter recebido esse presente, esse ok por parte da editora, né? E ter ilustradores tão maravilhosos como esses. No caso do Pequeno Príncipe, a Eva Oviedo, que é ilustradora, mandou muito bem. Muito bem. Porque manteve Ela é aquela linguagem, maravilhosa. né? Olha, eu fiquei fã da Eva, Olha. porque é uma ilustração muito próxima à do autor, não é? Que ele foi o próprio ilustrador, o Exupéry, e com mais, né, eu diria que com frescor, não é? Do século XXI. A ilustração está bastante Sim, sim. solta, né? Uma aguada aí de aquarela. Ela é linda, 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 linda. Sim. Tem uma Maravilhosa, a coisa Eva que a. Oviedo. Ela é argentina. Foi uma grande escolha do editorial, e o editorial realmente eles conseguem se superar a cada escolha. Eu não aguento. Eu falo, não, gente, não é possível. O próximo vocês não vão conseguir fazer um trabalho tão lindo, não vão conseguir um ilustrador que seja tão bom quanto esse. Aí vem e, e a gente leva aquele susto bom, né? Com Sim, a muito, ilustração. muito Não é? bacana. A Essa obra tá raposa, ela parece estar lindíssima. sorrindo, ela tem um sorriso embutidinho aqui, olha, tá vendo aqui nesse cantinho? Tem, tem. Né? Muito bom, muito bom. E eu quero Os começar com olhinhos, uma você viu, o olhinho é questão só um tracinho. aqui em cima, né? Uma gracinha. Eu queria começar com uma questão É, já para mostrar a dificuldade da obra que a gente está tratando, né? Porque a gente também conversou um pouquinho antes e eu acho que seria muito legal trazer essa discussão para o pessoal que está assistindo a gente aqui, que é justamente algumas obras elas são extremamente atemporais assim, e você vai ter uma obra diferente cada vez que você lê, né? Eu sinto como? muito isso com dois. Você vai ser uma obra diferente cada vez que você ler, né? Cada vez que você pega, você sente que mudou alguma coisa em você. E você lê a obra de um jeito diferente. Eu sinto muito isso, por exemplo, com História Sem Fim, do Michael Ende, que é um livro que cada vez que eu leio, eu me perco nele, eu me encontro. E como foi para você ler
agora, recentemente, né? Esse É. reencontro com o Pequeno Príncipe. Porque a gente lê normalmente na escola, muito tempo atrás, ou lê com os filhos pequenos, e quando você está com a criança, você Eu está no li, mundo eu dela, acredito né? que eu li. Eu devo ter lido com 12, 13 anos, que é aquela fase do Pequeno É. Príncipe, né? Tinha os concursos de beleza, todo mundo falava para Miss, qual o seu livro predileto? Todo mundo falava Pequeno Príncipe. Eu assistia muito concurso de beleza, naquela época que não tinha também muita coisa para ver na TV, a gente assistia, eu falava, nossa, que livro é esse que todo mundo... Ah, vou ler também. E eu li, e eu lembro assim que o final, eu fiquei um pouco frustrada em relação ao final. Eu me senti Falei, nossa, mas o que aconteceu com ele, né? Eu entendi que ele tinha morrido, mas eu não entendi a profundidade de toda a história, porque cada personagem tem um viés, né? O próprio autor do livro, além de ser o personagem principal da história, é também o narrador. Ele conta desde o dia em que o avião caiu, teria caído no meio do deserto do Saara, né? A adormecer e acordar e dar de cara com o Pequeno Príncipe, né? Que já de cara fala assim, desenha um cordeiro numa folha de papel, né? E o narrador então começa a se sentir frustrado com seus desenhos. Naquela época, ele não conseguiu desenhar, tudo bem, não. Há uma, uma série de coisas, né, que envolve essa falta de interpretação, porque cada um que olha o desenho dele interpreta de uma forma, né? Então, a gente vê que o Pequeno Príncipe fica bastante contrariado, que ninguém entende, o Pequeno Príncipe não, o narrador, ninguém entende aquele desenho dele, não é? Um enxerga um chapéu, o outro enxerga, e assim vai, né? Um elefante, e ele fica chateado, né? E eu acho que aí entra aquela coisa dele, de quando ele era criança, ele queria ser um artista, mas foi Sim, desencorajado. sim. Eu não tinha percebido isso. Né? Quando você vai fazer adaptação, cada linha que você adapta, que você traduz, você lê de outra forma. Né? Ele tinha o sonho de ser artista, mas ele foi desencorajado completamente pelos adultos. Né? Em quantas coisas nós não somos desencorajados? Eu, por exemplo, fui fazer uma aula de balé. Eu me lembro que eu tinha 10 anos. Eu fiz um movimento assim, a professora de balé ela foi apontando, olha, aquela ali é maravilhosa, aquela ali é linda, aquela tá ótima, minha mãe lá na plateia. Eu não fui escolhida para nada, ela não me elogiou. Eu fiquei muito triste, porque eu não tinha aquele corpo magrinho das bailarinas, nem nada. Então, eu me senti completamente desencorajado para o balé. Tanto é que anos depois eu fui fazer judô. Eu me senti encorajada para fazer judô, que era algo que tinha muito mais a ver comigo, né? E daí eu fiz uma personagem aí de uma outra coleção que nós temos aqui na Editora do Brasil, em que a personagem vai fazer judô. E você tem isso, você ser desencorajado por um adulto é uma Muito tristeza, né? pesado. Muito grande. E esse piloto né? Ele revela para o Pequeno Príncipe que a visão do mundo, que a visão dele é muito mais parecida com a de uma criança, né? Que enxerga algo naquele desenho. O adulto não enxerga nada, ele vê erro, né? Ele vê problema, né? Ele não vê a beleza, a sutileza do desenho da criança, né? Então, eu E aí acho acaba que a que gente a gente, perde como esse tradutor. brilho, né? Hã? Acaba que a gente perde esse brilho com a idade, com o tempo, e eu acho que o Pequeno Príncipe ele tem esse valor incrível de puxar a gente para aquilo que é simples e que importa, né? Que é o sonho, que é aquilo que move a Sim, gente, aquilo que a gente quer fazer. o sonho. Isso é muito Eu tenho um bacana. outro personagem que eu gosto muito, que é do astrônomo, e aí eu lembrei muito do Etevildo. Por favor. Porque esse astrônomo turco que o Pequeno Príncipe encontra foi o primeiro humano a descobrir o asteroide B612, que é o asteroide lá da história, né? Que é a casa do Pequeno Príncipe. E quando esse personagem faz essa descoberta, ninguém acredita. Por quê? Ele é turco, ele veste roupas típicas turcas, ele, ele não se encaixa naquele modelo. Então, ele só é ouvido anos depois, quando ele faz a apresentação com roupas ocidentais, que era a roupa de toda a plateia que estava ouvindo. Então, esse astrônomo, assim como o Etevildo, ele apresenta
representa o problema do racismo, né? Daquele olhar da sociedade e falar, Sim. nossa, mas não se encaixa. Você não está como eu, né? Você não está de acordo com o que eu me visto, de acordo Não é um de com a nós, minha né? raça, com a minha etnia, né? Isso é muito triste, não é? Então, Não, eu sem acho que dúvida. esse olhar do autor, a gente consegue deixar aquelas frases um pouco mais próximas e que a criança ou adolescente entenda melhor. Né? E para isso também vem sempre o plano de leitura da editora, que ajuda muito. O professor pode baixar pela internet, né? Ele indicando esse livro para a leitura dos alunos. Há todo um trabalho do editorial em cima para ajudar esse aluno a entender essas entrelinhas, né, Marcos? Que são muitas, Eu né? acho que eu acho que esse é um dos materiais mais legais assim que a editora disponibiliza. Tem para vários livros, eu não tenho certeza se são para todos e tal, mas tem para vários livros que é esse material de apoio. Eu me lembro que tinha uns livros antigos que eu só aprendi a interpretar porque tinha umas questões, tinha umas guias, né? Tinha umas propostas de Sim. olhares. A gente E tem que reclama como lembrar, aluno, mas aquilo ajuda pra caramba, né? ajuda muito, muito, muito mesmo. E tem que lembrar que quando a gente fala do Pequeno Príncipe, ela é uma obra múltipla. Ele é sim um livro infantil, mas é um tratado de filosofia fenomenal, assim, né? Não tem como você sair Ah, dele sem fenomenal, questionar a fenomenal. tua sociedade inteira. Você sai olhando para o lado e fala: nossa, hoje eu estou muito como vaidoso, né? Hoje eu estou muito como pessoa de tal planeta. E isso ajuda você a refletir sobre você mesmo. Rolou esse Uhum. processo com você também, de fazer essas reflexões na hora de adaptar o texto? Ah, bastante. E, inclusive, eu fico pensando por que que eu não aprendi isso antes, não é? Por que que ninguém publicou nada naquela época? Não tinha, a gente não tinha tanta informação, não é? Não tinha tanto estudo. Por exemplo, Alice no País das Maravilhas tem tratados e tratados de psicanálise, Enorme. de É. psicólogos, né? O Chapeleiro Maluco, que é um personagem que sempre me intrigou muito, quando eu fui fazer todo o estudo da obra, eu li que ele é maluco, porque na hora da confecção do chapéu, ele utiliza a cola, né? E a cola, a gente sabe o que acontece, né? Cola Ela de sapateiro, né? É a a cola de mesma. sapateiro, né? Então a cola do chapéu é igual, né? Então por isso um chapeleiro maluco. Então todas essas coisinhas embaixo das linhas, o autor vai absorvendo. Então fica bem mais bacana, mais profundo o trabalho, você puxar todas essas linhas, não é? Fazer todo esse percurso, conversar com o editor, porque depois a editora vai olhar para todo esse trabalho e fazer esse suplemento. Isso ajuda muito a você entender. Por exemplo, a Rainha Vermelha. Ah, por que que a Rainha Vermelha? Por que que a Rainha Déspota? Porque as rainhas da corte francesa, Maria Antonieta, por exemplo, Sim. não é? Não concorda comigo? Aquela tirania. Ah, eu corto sua cabeça, você vai cair fora. Né? E entre outras tantas coisas do texto de Alice. E não só Alice, todos esses textos eles têm uma riqueza de detalhes, de histórias por trás, que só vem enriquecer o texto. Por isso a necessidade da gente fazer essas adaptações, essas traduções, não é bilíngues, né, que eu acho importante, porque em algum momento o leitor pode passar esse texto em inglês, ele é na maioria das vezes, acho que o texto todo, ele é mais no presente simples, não é? Porque essa conversa, quando ele É. fala alguma coisa do passado, tudo bem, mas então não é um texto tão difícil. Poliana é um texto bastante fácil para o leitor começar a leitura na língua Para inglesa. quem está aprendendo é muito bom, Para né? Para quem quem está quer aprendendo é fixar muito bom. mais. Você está com o texto ali, não precisa ler agora? Não, mas daqui a pouco você vai e passa a leitura para o inglês, a hora que você se sentir mais confortável, né? Eu começo a ler, olha lá o vocabulário, não é? É um trabalho assim que não dura menos de um ano, né? Cada um Você sabe dessas que adaptações. você sabe que eu estava fazendo a leitura, né, do Pequeno Príncipe de novo, né? Depois de tanto tempo, eu não consegui completar, eu estava no finzinho. Mas o que me tocou foi o acendedor de lamparina. A gente estava conversando também sobre Ah, e o ele. acendedor. Às vezes eu me vejo muito como acendedor de lamparina também na correria. Eu falo, gente, todo dia, né, correndo. Então eu acho que é outra Correndo, né? O reflexão, né? trabalho é extenuante, né?
E assim, ele tem uma simbologia. A gente pensa que é um trabalho com comportamento sem propósito, mas não é. Né? Não Ele tem é. esse trabalho de fazer essas coisas. O que a gente não pode deixar que aconteça é cumprir essas tarefas sem um pensamento crítico. A gente tem Sem que fazer as sentido, nossas né? tarefas, executá-las, né? É, isso é lindo, né? Essa ilustração é linda. Com esse pensamento crítico, não é? Com certeza, que é para ver que tem sentido. E até a fala dele, do Pequeno Príncipe, quando ele sai, é falar sobre que lamentava deixar aquele planeta com 1440 pores do sol abençoados. Então é justamente que a gente, na correria do dia a dia, a gente pode acabar esquecendo de ver a beleza que tem em volta da gente, né? E que está ali próxima, e que está ali Muito, pronta. muito. Então é outra reflexão muito importante e que a criança pode não pegar, mas a gente Realmente que é adulto bate cuidar, forte. cuidar do planeta, né, Marcos? O que que a gente Cuidar faz, do né, planeta. pelo nosso planeta, não é? O que que a gente faz pelo nosso próximo? Como nós cuidamos de nós? Como nós cuidamos da nossa terra, não é? Das pequenas coisas, não é? Eu acho que a grande lição é, é como você se comporta em relação ao planeta, não é? É, desde as pequenas coisas, não é, que você pode fazer, desde uma pequena planta que você cuida, até o seu próximo, não é? Como nós podemos ser um pouco maiores, né? Não tão pequenos, né? Esse Pequeno Príncipe, ele é tão grande em sentimentos, em atitudes, né? Como nós podemos melhorar com a leitura de um livro, né? Como esse, que eu acho que ninguém fica igual ninguém fica o mesmo depois da leitura de um Sim, texto desse. sim. É impossível você não ficar, né? Principalmente o homem de negócios, aquela pessoa que só faz cálculo, que não nota a presença de ninguém, que se apropria das estrelas, que ele é dono de tudo, não é? O bêbado com tantas, o rei mandão, né? Mas que tem um bom coração, é um rei, mas ele tem um bom coração. Então, são tantos personagens, né, que a gente tem até parecidos ao nosso redor, né? Como nós podemos nos tornar melhores, né? Olhando para esses personagens e, de repente, a gente se identificando com algum deles, né? Como é que eu posso ser melhor? Eu acho que uma outra questão que é importante para a gente colocar, e eu tô vendo o pessoal aqui no chat falando assim, eu tô precisando reler mesmo, quero reler. Então, tem uma editora chamada Editora do Brasil, muito bacana, que está lançando uma versão muito boa, inclusive traduzida pela Thelma. Então, se você quiser ler, aproveita, vai lá no site e já procura para dar uma olhadinha, porque é maravilhoso. E já pega os próximos também, você vai ver que tem lá o do Edgar Allan Poe, que é maravilhoso, os contos, tem Ah, eu o gosto Alice muito, é um dos também. meus preferidos. Eu não deveria dizer que é preferido, mas eu amo Edgar Allan Poe, eu amo história de terror. Por sinal, eu tenho ele aqui do lado, olha, tá aqui o Edgar Allan Poe, ele Olha e ele, o o Corvo. Corvo. Eu tenho meus Nevermore. bonecos também, né? Dá para ver aí. Quoth the Dá pra ver. Raven, Nevermore, né? E disse o Corvo nunca mais. Maravilhoso. Eu tenho uma. Então, só até aproveitar que a gente está falando que o pessoal que está assistindo a gente pode adquirir, pode visitar, pode dar uma olhadinha no material. Por que que esta versão que está sendo lançada pela Editora do Brasil, por que que ela é especial? Vamos mostrar por que que tem que ser com a gente. Por que que você tem que vincular com a gente, por exemplo, para adquirir essa versão? Para você, Thelma, o que que você acha assim que fala, nossa, isso é Ah, especial? bom, primeiro, eu acho que você deixar um texto tão grandioso como esse, numa linguagem mais próxima, né, que você tenha um entendimento, que você se achegue Maravilhoso. mais, é muito importante. E ela ser bilíngue, eu acho que é uma outra coisa bem bacana. E as ilustrações, gente, são As lindas, ilustrações lindas, merecem lindas, mesmo. lindas. Não é? As ilustrações são maravilhosas. Eu acho que é um texto para você pensar, para você refletir e falar: nossa, eu vou tentar pensar maior, vou tentar pensar para o próximo, vou tentar ser melhor com o meu planeta, né? Que esse menino tão pequeno, né?
ele cuida de tantas coisas, né? Ele tem esse olhar tão apurado em relação ao próximo, né? Como é que eu posso cativar as outras pessoas também, não é? Como é que eu posso ser como a Exatamente. raposa e cativar e me aprontar e esperar pelo meu amigo, não é? Com o melhor de mim, né? Eu acho tão bonitinho. Que página que é essa, Marcos? Olha que página linda, ela é na 26. Olha que tela, vinte e gente. seis. Ah, eu não consigo nem ter uma preferida, não é? Olha que lindo aquela coisa da espera, né? A flor que você ama não está correndo perigo. Vou colocar uma focinheira na sua ovelha e fazer um cercado para proteger sua flor. Essa coisa do cercado em inglês, eu pensei muito, porque tem o shield, que é uma proteção, né? Sim. Então, você tem que lidar com palavras, porque no original é no francês, né? Então, se fosse no inglês, eu já teria, ou não teria tanta preocupação, mas no inglês eu tive que me preocupar em saber que tipo de Proteção é essa. contorno, de proteção, né, que seria. Então, é um trabalho bastante extenso de inglês, tá? Espero que vocês Não, tá gostem da parte de maravilhoso, tá inglês também. maravilhoso. A parte de inglês é maravilhoso. Olha isso. O país secreto, esse das lágrimas, né? The Land of Tears e Such a Secret Place. Muito bom, cara. Such a Secret Place. Eu, eu, eu tô muito feliz de ter a chance de estar lendo isso também. Só para ler a Denise falando. A Denise Manso falou aqui: aprendi a ler o Edgar Allan Poe com a professora Thelma. Grande beijo Ai, para minha ela. aluna Denise, uma das minhas melhores alunas. A Denise sentava bem lá na frente, ela não era lá a primeira, não. Mas a Denise, eu tenho alunos assim que eu jamais vou esquecer o nome. A Denise nunca vou esquecer, porque ela era extremamente atenta. As minhas aulas talvez fossem divertidas, né? Também eu sempre gostei muito de brincar em inglês e eu sempre gostei muito de autores, de falar sobre os autores, né? Estava dando aula em inglês, então os autores eram os norte-americanos, né? Emily Dickinson, Robert Frost, Walt Whitman, é, Ernest Hemingway, e eu acho que eu comecei mesmo a falar para eles Edgar Allan Poe, que é um dos maiores É autores da maravilhoso. língua inglesa, né? Maravilhoso, com Morreu certeza. indigente aos 41 anos, ninguém nem sabia quem era, porque teve uma vida bastante desregrada, né? Pobre Poe. Sim. E deixou aí uma E, obra vasta. e você sabe que reflexão que você está falando do Edgar Allan Poe também, mas a gente conversando aqui tem uma reflexão que me trouxe, que tem algo muito de encontro entre o Pequeno Príncipe e o Etevildo, tanto na questão do sonho, de valorizar aquilo que importa, né? E aquilo que importa são pessoas, isso é muito importante, isso é muito legal, quanto também um certo desencaixe com esse mundo no geral, né? Então eu tento me conectar. Uhum. Você acha que tem esse desencaixe? Será que a Thelma também tem um pouco esse desencaixe também? Por isso essa identificação e essa construção? Com certeza, com certeza. Quantas vezes não me sentia aí desencaixada, né? Não, nós temos, às vezes, por anos, modelos, não é? Nós temos que ser um modelo, né? Nós não temos que ser Sim. modelo de nada, né? Criança nenhuma tem que ser modelo para pai, para mãe. Ah, eu tenho que ser bonito, eu tenho... Não, a gente tem que ser bom, a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser bom com o próximo, a gente tem que ter um pouco de humor, se a gente puder, não é? A gente não tem que ser nada de que tipo de beleza é essa que esperam da gente, não é? Que coisa horrível que, fulano não é bonito. Gente, pelo amor de Deus, não existe. Né? Mas, fulano é chato? Não, fulano não é chato. Você que está sendo muito exigente com fulano, né? Então, eu acho que essas coisas sempre me incomodaram. E dentro da sala de aula, Marcos, eu sempre procurei me conectar com os alunos que davam mais trabalho, né? Sim, sim. Muitas vezes aquele aluno problemático faltava um carinho, faltava você enxergar. Ai, a redação dele era horrorosa, ele não fazia nada, mas e daí? Você fala, olha, você tem que achar beleza em alguma coisa, porque você não sabe como ele está sendo tratado em casa. De repente o pai fala, olha, você não é bom. A mãe chega a falar, você é péssimo. Ele tem uma carga de coisas negativas. Aí ele chega na escola, o professor fala, nossa, que trabalho lixo, que coisa horrível. Não, você tem que achar beleza, entendeu? É. Faz alguma coisa, alguma atividade que ele possa mostrar. E se ele não fizer um exercício legal, não tem importância.
descubra algo nele. Não, são as Com inteligências certeza. emocionais, né? Você tem que lidar com achar beleza, achar coisas boas para que ele possa subir, né? Ter aqueles ups e para que ele possa florescer, né? Falta esse olhar da gente, né? Nós não podemos exigir perfeição em nada, não é? Eles têm que, muitas vezes eles não têm lá um background de coisas boas em casa, É né? verdade. Você não sabe o que ele está passando. Então, nós professores, nós pessoas, nós precisamos sempre colocar esses alunos para cima, né? Acho que nós Descobrir a adultos devemos beleza, fazer né? isso, né? Especialmente com as crianças. Com outros adultos é muito importante, claro, mas Também, porque às vezes eles especialmente precisam com as crianças, reaprender, né? né? É verdade, é verdade. Thelma, eu acho que foi incrível esse nosso papo, a gente já está encaminhando para o fim. Mas antes de a gente ir embora, para o pessoal que está vendo a gente aqui, que quer acompanhar a Thelma, quer conversar com a Thelma, que responde todo mundo no Instagram, como que a gente faz? Onde é que a gente te encontra? Onde é que a gente te acha? Bom, no Instagram é Thelma, underline, Guimarães, underline, escritora. Eu respondo tudo. Eu tô vendo a Julieta aqui, uma amiga minha lá de Marília, que amor. E outros que eu não consegui ver, tá, gente? Porque para mim não apareceu ninguém aqui, acho que só para o Marcos. Mas não É, tem apareceu importância. alguns aqui também. No meu site é telma.com.br, meu e-mail eu tenho há 24 anos, telma@telma.com.br. Você me perguntou no começo quem é Telma, eu não sou nada, eu sou uma poeira cósmica, um pontinho no meio do nada, né? No meio do nada, a Penélope, minha amiga, fã da Penélope, Penélope. eu não sou nada, eu só existo porque vocês existem, não é? Marcos, meus editores, as minhas editoras e os meus leitores, meus amigos professores e todos os meus amigos. Eu só existo porque vocês leem o que nós escrevemos. Sem vocês, nós não somos absolutamente nada. Nós somos menos do que um pontinho no universo. Então, se eu sou um pontinho hoje, é porque vocês estão aí lendo, né, as nossas histórias e pondo a gente para cima, né? Só por Perfeito. isso. E por Thelma, tudo isso. muito obrigado, viu? Obrigado de verdade por ter disposto esse tempo para conversar com a gente. Pessoal que está aqui com a gente na live, adoraram o papo, querem conhecer a Thelma, você tem duas possibilidades. Uma, conversando com ela, seguindo e acompanhando, e a outra, aqui, ó. A gente já sabe que revela muito da Thelma nesses materiais que a gente tem e nos muitos outros disponíveis na Editora do Brasil. Vai lá no site Beijo, Marilane. www.editoradobrasil.com.br, viu, gente? Pequeno Príncipe está aqui, E eu sou vamos. bilíngue, e esse aqui, ó. Isso. Etevildo e E Acerta o vamos lá Signo. para a próxima adaptação, viu, Marcos? A próxima, para o ano que vem, eu Aê. já sei qual é, até porque eu já entreguei faz tempo, né? Já fiz outras 3 adaptações, vai saindo uma por ano. A próxima é de um autor americano, super conhecido também. E Ansioso. depois tem mais outras 2 bem lindas. Eu espero. E outras histórias autorais, né? Porque além das adaptações, eu tenho os meus próprios livros. O Etevildo é uma história autoral. Sim, Só para sim. finalizar, a adaptação, o texto é domínio público, ele se torna domínio público depois de 70 anos de morte do autor. Então, qualquer um de vocês pode adaptar uma história, tá? Perfeito. Você também, Então, viu, de novo, Marcos? olha, me aguardem, hein? Me aguardem que eu vou fazer adaptações também. E eu tô já ansioso por essa próxima edição que você vai enviar. E daqui a pouquinho que você vai Obrigada. fazer, né? E daqui a pouquinho eu tô entrando no site da Editora do Brasil para comprar o meu Edgar Allan Poe também, porque eu já quero. São 2, hein? Histórias assombrosas e contos de terror e mistério. Perfeito, Leia com então, a vou luz atrás. acesa, tá, Marcos? É um conselho, porque De dia, põe meio-dia uma eu vou para fazer a ursinho leitura. lá, pega o ursinho aqui do. Pega o ursinho ali da história do Etevildo, né? O macaco Aham. Boris, deixa a E luz vambora. acesa, porque Edgar Allan Poe, ó, Edgar Allan Poe não é fácil, hein? Perfeito, Thelma. Tá bom. Beijo, Brigadaço, viu? Paulo. Beijo, Um beijo para Marcos. você. Obrigada, Beijo viu? pra galera do chat que tá aqui com a gente. Pesgalho acabou de aparecer aqui Paulo, também. meu amor. Um Mariana, beijo, querido. Paulo. Paulo. Arte Ju, beijo, contra. bem. Muito grande nome, eu não entendi. Todo mundo que Ah, aqui com a Gil, gente, a meu Denise. editor. Grande Gil. Beijo pro Gil também. Marilane, Pessoal, beijo para todo mundo. muito Obrigada. obrigado. Thelma, Beijo, aguarda a chance de a gente. gente bater um próximo papo, viu? Obrigada, viu? Beijo, Denise. Tchau, tchau, gente. No Tchau. mais, essa foi a Thelma e eu fui o Marcos Beijo. Keller. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, Marcos. Eu não sei Obrigada. nem sair daqui. Achei. Ah,
A gente sai. O Pequeno Príncipe salva todo mundo aqui da história. Beijo, Tchau, tchau, Mari. Beijo, gente. Fê.